Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. É uma das perguntas que eu mais recebo para quem quer migrar de profissão. Então, todo mundo já sabe que qualquer profissão contém tecnologia. E as pessoas querem migrar então para a tecnologia para até aprender coisas novas ou até aprimorar e potencializar a profissão que eles têm hoje. Mas como migrar? Como começar como analista júnior, como um assistente júnior? Como dar os primeiros passos na área de tecnologia? Então, para você que não me conhece, meu nome é Weder Costa e este é o canal Spock Monkey. Eu sou um DevOps, trabalho na área de tecnologia há muitos anos, então eu quero compartilhar um pouquinho desses momentos, do que eu passo nessa vida cotidiana, do dia a dia de desenvolvedor com vocês. Vamos lá então? Começar esse vídeo e você entender um pouco quais são os primeiros passos para você entrar nessa vida de programação, eu listei 7 passos importantes, 7 dicas importantes. Vamos falar sobre ela agora. Primeiro de tudo, determine a sua área de interesse. Para onde você vai? Isso é muito importante. Para onde você vai? Quais são os primeiros passos? Você quer trabalhar na área de web, na área de mobile, na área de jogos ou ciência de dados? Lembrando que a minha profissão, por exemplo, hoje eu tenho a maior parte hoje eu desenvolvo na maior parte das vezes para ciência de dados. Analytics hoje se tornou aí analisar comportamento, principalmente na web, se tornou uma das profissões que mais o mercado pede. Então, primeiro você precisa identificar. Você quer web, codificar em web, você quer codificar em mobile, que são celulares, tanto Android quanto iOS. Você quer trabalhar na área mais de jogos ou ciência de dados, igual eu falei. O segundo, depois de você identificar para onde você quer ir, você tem que entender, aprender uma linguagem de programação. O que que eu estou falando sobre linguagem de programação? O que que é isso? Linguagem de programação nada mais é que Python, JavaScript, PHP, Hub, entre outros. Então você precisa identificar qual a linguagem de programação você precisa se adaptar primeiro. Lembrando que Python é a programação da inteligência artificial, utilizada mais em inteligência artificial hoje, tanto para a utilização de machine learning e deep learning, mas você pode também contemplar aí, começar por PHP. O pessoal brinca muito, né, que PHP é igualzinho aquele Fusquinha, aquele Fiat Uno em toda empresa. Sempre vai ter alguma coisa em PHP. Então, comece ali por PHP, se você quiser uma dica, tá? E depois, quando você tiver a lógica de programação, você passa então para Python. E depois de você escolher esses 2 pontos, você tem que entender onde você vai aprender. Você precisa pagar um curso? Eu preciso pagar uma consultoria? Não, não pague, não faça isso. A primeira coisa que você deve entender é, se você está aprendendo, você tem uma linha de aprendizado, né, versus tempo. E essa linha de aprendizado versus tempo, eu sugiro que você não gaste nenhum centavo. O que você deve fazer é consumir todo o vídeo, todo o podcast, seja ele gratuito. Então, onde você vai? Primeiro, abre seu YouTube e começa. Tá? Então, você quer aprender, por exemplo, Python, você quer aprender, por exemplo, PHP, né, que é o que eu estava citando aqui, indicando. Vai lá e coloca passos iniciais para PHP. Onde posso usar o PHP? Então, isso que você deve entender. Não gaste nenhum centavo em cursos pagos quando você está começando. É igual, por exemplo, quando você está na academia. Você entra o primeiro dia na academia e já compra 1000 suplementos. Não precisa. Geralmente você precisa do suplemento depois do terceiro mês na academia. E é a mesma coisa na linguagem de programação. Consuma primeiro o que é gratuito. Não vai gastar dinheiro fora, tá? Tem um monte de pessoas vendendo cursos aí e cursos que não vai adiantar nada para você, tá bom? Agora vamos para o próximo item que é pratique muito. Então, depois de você ter todos os 3 itens aí, você ter aprendido no YouTube, nas aulas gratuitas, você começa a praticar. A prática leva à perfeição e isso é um fato, principalmente na área de programação. Então eu sugiro você sempre praticar o que você aprendeu. Porque geralmente no curso, no YouTube, você vai aprender principalmente a copiar e colar. Simplesmente é isso, ele vai te ensinar um processo, uma linha de raciocínio, você simplesmente vai copiar e colar e executar. Dando certo, ok, você aprendeu. Só que você aprendeu aquele sentido, você aprendeu a fazer aquele mecanismo direcionado. Com a prática, tá? Sem utilizar, por exemplo, o YouTube, você começa a entender como isso funciona. Aliás, sempre com erros que você tiver, né, durante essa prática, os erros são importantíssimos para que você domine essa linguagem de uma maneira mais expressiva. E isso, essa metodologia de aprendizado, ela é muito importante para que você cresça como desenvolvedor. Você vai entender isso no decorrer do tempo quando você estiver executando os códigos, tá? Um outro ponto importante também é você participar, tá? Participar de projetos de código aberto. Esses projetos de código aberto, eles são importantíssimos. São pessoas ou empresas, tá, que disponibilizam código aberto, open source, onde você pode contribuir com aquele código, principalmente ali no GitHub também. Então você identifica um código aberto,
e você consegue aprimorar aquele código. Por exemplo, eu vi uma plataforma nova e ela é de código aberto, e eu identifiquei uma feature, uma coisa que deveria ter e não tem. Eu posso ajudar nisso. Entendeu? Então você já passou por alguns passos e é claro, né, código aberto, se você está aprendendo PHP, procure, claro, participar de código aberto, de plataformas de código aberto, onde você possa contribuir com o seu PHP. Se você começou com Python, Python e assim por diante. Outro ponto importantíssimo para você que está começando, faça um networking saudável. Então deixe aí alguns minutinhos que você fica tanto no TikTok vendo dancinha ou qualquer outra rede social que você fica brincando, eu sei que é necessário, então eu não vou te julgar. Mas deixe um tempo também para você fazer um networking saudável. Então siga pessoas no LinkedIn, pessoas que já têm mais de 2 anos na área, no mínimo, tá. Então não siga aquela pessoa que já começou a mudar de profissão há um mês. Essa pessoa não é especialista, isso é fato. E também no Git, também Hub, tem várias coisas, várias pessoas que liberam seu portfólio dentro do GitHub. E também quando você faz um network saudável em eventos e tudo mais, você começa a contribuir e entender mais como funciona essa lógica de programação. Você entende que que existe uma romantização enorme na tecnologia. Então, quanto mais você entender isso, colocar os pés no chão com esse network, com pessoas realmente que entendem no negócio, é bom para você simplesmente se tornar um bom desenvolvedor. Lembrando que você, quando começa na área de desenvolvimento, você está fazendo a base. E essa base ela é importantíssima. Então, não pule etapas, por favor. Não queira falar que você é um analista sênior, sendo que você é um analista júnior. Então, participe de todos os processos, de todos os ciclos. Isso é importante para você se tornar um profissional de excelência no mercado e procurado por mercado. E por último, mantenha-se atualizado. Gente, na tecnologia é o seguinte: neste momento que eu estou falando com vocês, existem várias plataformas que estão sendo atualizadas. Então, você deve entender e deve compreender, deixar um espaço de tempo também para você se atualizar e também entender quais as plataformas estão sendo atualizadas. Isso é muito importante. Manter atualizado é você não parar, por exemplo, lá no Excel da vida. Você simplesmente sugerir e entender novas plataformas, novas tecnologias e até com soft skills, novas formas de você atuar e aprimorar a sua empresa, onde você trabalha, seja CLT, PJ, ou seja até na sua empresa, no seu plano B que você queira fazer. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Para fazer essa migração para a área de tecnologia, você precisa entender esses 7 pontos que eu falei aqui agora, que eu vou até listar aqui para vocês. Determinar sua área de interesse, aprender uma linguagem de programação, começar cursos gratuitos, praticar muito, mas praticar demais. A prática é mais importante que tudo. Participar de projetos de código aberto que são open source. Faça networking, pessoal, network com desenvolvedores. É importantíssimo, principalmente no LinkedIn. Ah, eu não tenho LinkedIn. Crie o LinkedIn agora. É importante você ter um LinkedIn. E segundo, manter atualizado. Esse é o vídeo de hoje. Para quem me pergunta muito sobre quais são os primeiros passos para migrar para a área de tecnologia, eu espero que tenha ajudado você. Meu nome é Weder Costa e esse é o canal Spock Te espero no próximo vídeo.